Antes de mais, gostaria de agradecer à Fundação Serra Henriques e à Câmara Municipal de Lisboa a oportunidade de colaborarmos nesta troca de ideias e de estudos, de pensamento sobre o que poderá ser, digamos, a intervenção na Crua Norte da cidade de Lisboa. É uma oportunidade muito interessante de poder participar na qualidade de representante de duas instituições que se ocupam muito destes temas. Uma delas, uma fundação espanhola, que é a Fundación Culturas Constructivas Tradicionais, e a outra, que é a Intebau Portugal, que é a delegação portuguesa de uma instituição mundial, internacional, com sede em Londres, que tem a sua sede na King's Foundation, e o acrónimo INTBAU significa International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism. A INTBAU Portugal, a INTBAU, genericamente falando, faz este ano 25 anos. Vamos ter o nosso congresso que se chama INTBAU 25, este ano em outubro em Londres, e enfim, temos uma longa história de, enfim, eventos, realizações, publicações, escolas, enfim, dedicados a este tema da cidade, do território, numa perspectiva sustentável, ecológica, que preserve identidade e aspectos que hoje entendemos essenciais para o nosso bem-estar nos locais onde vivemos, em diferentes partes do mundo, enfim, com preocupações cada vez mais muito acentuadas em termos da nossa qualidade de vida e do ambiente que vivemos no nosso planeta, de maneira geral. Dito isto, e no que diz respeito à Crua Norte de Lisboa, propriamente dita, eu hoje venho apenas procurar, enfim, demonstrar ou expor aquelas preocupações que normalmente nos orientam, aquelas regras muito básicas que normalmente nos orientam sempre que falamos de cidade e de intervenção na cidade e no território, e que aqui, no caso da Crua Norte de Lisboa, se aplicam igualmente muito bem. Portanto, estas preocupações têm a ver com um conceito muito geral, que é a noção de que cada bocado de cidade deve conter em si próprio aquilo que é característico do ADN, digamos assim, da identidade desta mesma cidade que estamos a falar. Portanto, nós estamos a falar de Lisboa. Lisboa tem identidade própria, tem características que a tornam única. E, portanto, quando nós procuramos ampliá-la, desenvolvê-la, estendê-la, achamos nós que nessa extensão, nessa ampliação, deveremos procurar manter essas características que a tornam Lisboa e não outra cidade qualquer, ou um lugar que não conseguimos identificar e que possa ser igual a qualquer outro no mundo. Isso é um aspecto que é para nós primordial. A par de um outro, também hoje penso que reconhecidamente muito importante, que é termos em consideração que cada bocado de cidade, eu vou-lhe chamar cada bairro, há quem chame vizinhança, deverá conter em si próprio aquilo que é essencial para a nossa vida no dia-a-dia. Hoje há muito esta noção, que aliás as últimas determinações e orientações das Nações Unidas tornaram já mais ou menos conhecida. Uns chamam-lhe a cidade dos 15 minutos, outra dos 10 minutos, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fundo, nós devemos ter, a uma distância, a pé, confortável, aquilo que é essencial para as nossas vidas.
não termos que estar a viver num lugar onde tenhamos que nos meter no automóvel para ir comprar um litro de leite ou um pacote de bolachas. Quer dizer, temos que, ao mesmo tempo, à mão de semear uma escola para os nossos miúdos, ou aquilo que é essencial para as nossas vidas, em cada bairro deve estar à mão de semear. Depois, aquelas outras instituições, que são instituições de caráter mais geral, mais nacional, se quisermos, ou mesmo regional, essas poderão estar a uma distância superior, com certeza, não é? Mas aquilo que é essencial deve estar em cada bairro. Estas noções, estas duas noções, se quisermos a cidade dos usos mistos, que contém em si própria vários usos, nós temos a possibilidade de habitar, de trabalhar, de comprar, de nos divertirmos, de passear, de respirar, de viver em cada bairro da cidade onde vivemos. Às vezes podemos pensar que certas cidades, como por exemplo Paris, que é uma metrópole, tem 20 e tal, enfim, cidades, entre aspas, dentro de si mesma, e cada uma destas cidades, chamemos assim, tem a sua identidade própria, a sua vida própria, e você consegue viver no 18e, como vive no 12e, ou o que for, sem ter que se deslocar no carro para ter aquilo que é essencial para si, e, no entanto, não há sombra de dúvida de que em qualquer um destes lugares você reconhece que está em Paris. Não está em Londres, nem em Lisboa ou em Istambul. É Paris. Bom, portanto, dito isto, eu talvez partilhasse aqui duas ou três imagens, ou meia dúzia de imagens, que ilustram de uma forma muito simplista, quase infantil, estas noções que eu acho que aqui se podem aplicar, que deveriam ser o básico dos básicos, a ferramenta que nós devíamos ter para intervir nesta área da cidade, que está expectante, já lá tem algumas coisas que não estão bem, os bairros sociais, zonas que estão degradadas, zonas que estão vazias, um enorme aeroporto que dentro de alguns anos, não sabemos bem quando, mas parece que agora, talvez dentro de 15 ou coisa assim, pode-se sair dali, e que sofrerá seguramente uma pressão enorme também para que se possa ali tornar numa área urbana. Portanto, em qualquer um destes lugares, estas noções se podem aplicar. Sobra talvez um problema um bocadinho mais complicado, que é o problema da segunda circular. Todos nós acho que concordamos que seria muito bom que aquilo pudesse ser menos autoestrada e mais rua. Não é fácil. Mas eu acho que tudo o que pudermos fazer a nível de planeamento para que isso possa vir a acontecer mais tarde ou mais cedo será seguramente benéfico para a cidade de Lisboa. Esta primeira imagem é quase que uma caricatura daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, os bairros, os diferentes bairros, cada ovo representa uma vizinhança, um district, um bairro, como quisermos chamar, cada um tem a sua gema, no entanto, todos eles é que fazem a cidade. E esta outra figura, eu vou partilhar aqui 3 ou 4 imagens de uma pessoa, elaboradas por uma pessoa que eu muito considero nesta matéria, que é o arquiteto Leon Crier, que sintetizou de uma forma muito, muito simples e evidente estas questões muito básicas que eu aqui procuro, enfim, transmitir. Esta noção de que em cada bocado de cidade nós temos os monumentos, os edifícios, digamos, de caráter mais institucional. Temos depois o tecido urbano, digamos, mais normal, enfim, da habitação, etc, etc. E aquilo que não deve acontecer é estar em um separado do outro. E, portanto, aquilo que faz a cidade verdadeiramente rica
e que funciona é a mistura dos dois. Portanto, como ele aqui designa, a res pública e a res privata devem estar unas naquilo que ele chama civitas. Esta outra imagem, também muito básica, mostra o núcleo original da cidade, que a certa altura sofre uma expansão em altura, destrói de certa forma o núcleo original, que perde a sua identidade, as suas características, e estende-se em bairros monofuncionais, que se tornam dormitórios e lugares pouco dignos para se viver. E depois, num último desenho, a forma correta de estender a cidade usando o mesmo ADN, portanto, a mesma linguagem, o mesmo tecido, a mesma forma de expansão. Nós temos aqui ao lado, na Espanha, alguns bons exemplos disso, com os Eixamples, que são os de Barcelona, e de quase todas as suas cidades têm o seu plano, que lhes permite ainda hoje ampliarem-se, crescerem, utilizando esse mesmo código, se quiser, o código urbanístico, cada um adaptado à sua dimensão, às suas características. Uma outra imagem que demonstra também isto um pouco, que é esta ideia dos usos mistos, não é? No fundo, se nós compararmos isto com uma pizza, nós não comemos uma pizza só com um ingrediente, não é? Quer dizer, nós estamos a separar os ingredientes em cada bocado de pizza. Não, quando comemos a pizza, misturamos os ingredientes e cada bocadinho de pizza tem todos os ingredientes que fazem a pizza deliciosa, não é? Portanto, isto é um exemplo, digamos, um bocado caricato, mas que serve para exemplificar aquilo que eu quero demonstrar. Portanto, as cidades na cidade. É isto que eu tenho estado aqui a querer transmitir. E a tal questão da estrutura e forma do bairro urbano que deve possibilitar passear a pé e em a cerca de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, podemos ter acesso àquilo que é importante para nós, para as nossas vidas, não é? E depois gostava de terminar dizendo que tudo isto que eu estou aqui a defender e a sugerir enfim, a fazer votos para que possa estar na base do trabalho que se vai fazer na Coroa Norte de Lisboa, não é uma quimera, não é uma coisa teórica que alguns sonharam e não é uma utopia, não. Isto faz-se hoje em dia, aplica-se na prática e com enorme sucesso. Eu vou apresentar apenas três. Isto é um caso de Plessis Robinson, que era um lugar, um banlieue, enfim, um subúrbio de Paris, que era um lugar horrendo para se viver. Nós temos aqui alguns à volta de Lisboa, Paris ainda tem alguns, e tem vindo a transformá-los. Enfim, é uma tarefa de Hércules, mas aqui neste caso, fruto de um excelente plano feito por François Pouery, que é enfim, um arquiteto e urbanista que infelizmente já morreu, e de um presidente da Câmara que amava este lugar, porque lá nasceu portanto, dedicou-se a transformá-lo num lugar aprazível, conseguiu fazer uma transformação extraordinária deste lugar num sítio onde hoje é muito bom viver. Bom, há aqui claramente uma imagem de uma cidade que é agradável, com ruas, com edifícios, com um mercado ali no meio de uma praça, onde as pessoas podem conviver e comprar. Bom, é um dos exemplos. Poderia estar aqui a mostrar muito mais imagens, mas não há tempo para isso. Um outro exemplo, muito recente, num outro continente, na América do Sul, na Guatemala, que é também um subúrbio da cidade de Bogotá, e que se chama Cayalá, e que foi completamente projetado de novo
com um tecido urbano tradicional, de ruas e praças e edifícios com uma escala humana, e aplicando todos estes princípios que eu tenho estado aqui a apresentar. Portanto, são lugares onde apetece viver. E um último, que é um projeto muito polémico, mas que hoje, enfim, venceu todas as polémicas, porque se revelou um caso de sucesso extraordinário, que é a ampliação de Dorchester, chama-se Poundbury, New Poundbury, no Reino Unido. É um projeto urbanístico de Leon Crier, e que, no fundo, aplicou também estes princípios. Estamos numa cidade inglesa, não há dúvida, e que tem lugares como este. Isto é real, não é um render. Isto existe. E é feito no século XXI. E, portanto, isto tem a ver com a cidade inglesa. Neste lugar da Inglaterra, não é? E, portanto, apenas para demonstrar que estas coisas são possíveis, cada uma na sua escala, cada uma na sua identidade. Evidentemente, Lisboa tem as suas características. Seria possível, obviamente, aplicar estes mesmíssimos princípios sem que, enfim, utilizando esse ADN, essas características que fazem Lisboa o que é. E assim termino. Espero ter conseguido sintetizar em muitas breves palavras e com miúdos e de imagens aquilo que eu considero que é o básico dos básicos, o essencial para a intervenção nesta área da cidade, e espero que no desenvolvimento desta tarefa possamos ter a oportunidade de trocar mais ideias e, enfim, fazer deste caso também um caso de sucesso. E muito obrigado uma vez mais.